Saudações, pessoal! Saudações, aqui sou o Anderson, né? Novamente aqui, gravando mais um vídeo. Agora sim, tratar dos assuntos lá da regra de 3, segundo o Wegener lá, né? E tal, né? Vou ler ali, né? Não vou explicitar muito, né? O artigo vai estar aqui como é que sempre esqueço como é que é o nome desse negócio, que descrição, né? Na descrição do vídeo aí. Eu sempre esqueço de falar isso. Mas enfim, aqui ó. Segundo o que está escrito lá, né? A proporção simples, né? Ó. A partir da unidade, chega-se a uma quantidade. Multiplicação de 1 para muitos com uma unidade dada. Certo? Esse aqui, ó. Aqui, ó. Daí é Getirana et al. Lá desse trabalho aí, né? Que eu vou deixar aqui na descrição. Na descrição, né? Eu acho que eu vou deixar só esse trabalho, que eu vou falar só dele. Das situações dele ali, né? E daí você vê, se você vê aí, você tira suas conclusões, ok? Tá aqui, ó. Então tá. Existem duas, né? Existem duas, desculpe. Existe uma relação, né? Que é diretamente proporcional, por exemplo, aqui, ó. Quando eu tenho o preço, né? Vou escrever aqui mesmo. Aqui, ó. O preço, né? Preço. E a quantidade. Uma situação diretamente proporcional, né? Ó. Por exemplo, ali, o preço é quantidade. Vou escrever aqui, ó, quantidade, né? Vou até colocar o mesmo exemplo que ele usa lá no trabalho dele, né? E eu já tô falando já que é o mesmo exemplo, né? Aí você vê. Quantidade e o preço. Aqui, ó, quantidade. Com um pacote, o preço é 3. Em 2 pacotes, o preço é X. Certo? Existem dois fatores aqui que eles trabalham ali, né? Um que é o fator escalar, que deve-se descobrir qual número foi multiplicado aqui, ó, de 1 para chegar em 2. Então, aqui no preço, vai ter esse mesmo fator escalar aqui, ó, multiplicando 3. Bom, sabe-se, né, que de 1 para chegar em 2, multiplicando, é multiplicar por 2. Vezes 2. Multiplicar por 2. Então, se em um pacote paga-se 3, em 2 pacotes vai se pagar 6, né? Porque 3 vezes 2 é 6, certo? Aí tem o outro valor que ele diz, né? Que ele deixa bem explicitado, bem certinho lá no trabalho dele, que é o seguinte aqui, ó. Este aqui vem a ser o valor funcional. Daqui para cá, multiplicou-se por 3. De 1 para 3, né? Para chegar de 1 até 3, multiplica-se por 3. Então, 2 vezes 3 também aqui, vai resultar em 6. Tanto o fator escalar, né, da escala, que vem a ser de 1 para 2, de 3 para 6, né, quanto o fator funcional, certo? Nessa situação específica, ele diz que a segunda é a seguinte coisa. Ele diz que existe uma multiplicação entre, né, entre quantidades de natureza distinta, né? Uma natureza é a quantidade e a outra é o preço. Multiplica-se os dois, certo?
Matematicamente, né, nós só fazemos 1 está para 2, assim como 3 está para 6. 3 está para x, né? Aí multiplica-se em cruz, né? X é igual a 3 vezes 2. X é igual a 6. Certo? Que é a multiplicação, né? Entre essa aqui, ó. 2 vezes 3. Entre naturezas distintas. Entre quantidades de naturezas distintas. A outra... Outro tópico abordado por eles, chamamos assim, é a divisão por partição. Na divisão por partição, acontece o seguinte: é dado o valor correspondente a várias unidades e o que se busca é o valor que corresponde a uma unidade. Por exemplo, lá, Marli pagou R$ 80 em 5 blusas, certo? 5 blusas. Quanto custa cada? É isso, né? Quanto custa cada? Quanto que ela pagou em cada blusa, né? Quanto custa cada blusa? No caso aqui, o que que ele apresenta? Ele apresenta a seguinte forma lá. É quantidade de blusas, né? Quantidade de blusas e o preço de blusas. Preço pago, vou colocar aqui, né? Ó, em uma, o preço é o que se deseja saber. Sabe-se que em 5 pagou-se 80, certo? Então, o que que acontece aqui? O que acontece aqui é, novamente, temos o fator escalar, certo? Existe um número que multiplicado por 1 dá 5. Obviamente, este número aqui é 5, né? Esta é a parte mais fácil aqui. O fator escalar de 1 para 5 é 5, certo? Mas, o que se pretende descobrir aqui, ó? É o seguinte. Qual número que, multiplicado por 5, é igual a 80? Matematicamente, né? A gente escreve, né? Existe um número k pertencente aos inteiros e tal. É que multiplicado por 5 é igual a 80, certo? Então k é igual a 80 sobre 5. 80 sobre 5 é igual a 16. Certo? Porque 16 vezes 5 é 80. Quer a calculadora aqui, ó. 16 vezes 5, ó. Pra confirmar lá, ó. 80, ó. 16 vezes 5, 80. Certo? Aqui então. Então descobre-se que o fator escalar aqui, neste caso, é 16, ó. No caso aqui o fator é 16. É a mesma coisa também aqui existe o valor funcional, né, ó. 5 vezes algum número é igual a 80. Quer ver, vai ser a mesma coisa que isso aqui, ó. 5 vezes algum número é igual a 80, certo? Então, é vezes 16 aqui, escrever aqui, ó. Vezes 16, do valor funcional. O que que acontece aqui? É que acontece uma divisão entre quantidades de natureza distinta, visando o número de partes. Tem aqui, né, a divisão, né? Foi dividido o quê? Foi dividido aqui 80 por 5, ó. Matematicamente, né, a gente escreve assim, 1 está para 5. 1 está para 5, assim como x está para 80. Então, 5x é igual a 80. Então, x é igual a 80 divididos por 5, que é igual a 16. Certo? É uma divisão entre naturezas distintas visando o número de partes, né? Que nem tem esse 80, aquele assunto lá que eu tava trabalhando lá. Eu vim trabalhando, né, nos vídeos anteriores lá. Tem uma quantidade lá que é 80. Eu divido ela por 5, né? Uma parte delas custa 16, porque 16 é a quinta parte de 80, né?
E daí está certo, né? É uma divisão entre quantidades de natureza distinta, visando o número de partes, certo? Aqui foi descoberto o escalar, né? Foi descoberto tanto o fator escalar quanto o fator o valor funcional, certo? Aí existe uma outra coisa que ele chama divisão por quota. Por exemplo, a essa quantidade já tem lá, né? Deixa eu só ver aqui. Existe uma quantidade, né? Existe uma quantidade. E existe também o preço. Certo? Mas o que acontece? O que acontece é que assim, ó, um chaveiro, o exemplo que ele dá até, né? Um chaveiro custa 5. Com 80, vou colocar o preço aqui, né? O preço é de 5 para 1. Com 80 consegue-se comprar quantos? Aí o que acontece? Divide-se quantidade da mesma natureza e busca-se o tamanho das quotas. Ó, um chaveiro custa 5 e um chaveiro custa 5 reais e fulano lá tem 80 reais. Quantos chaveiros fulano consegue comprar, né? O que acontece lá? Ó? Aqui, ó. É, multiplicando cruzado, né? Já fazendo direto aqui, é 5x é igual a 80. X é igual a 80 sobre 5, que é igual a 16. Veja que efetuou-se a mesma operação que aqui em cima, né? Porém, a incógnita está em lugar distinto, certo? A incógnita está em lugar distinto. Primeiramente, ó, começa-se com x aqui, ó, tem A sobre B igual a C sobre D. Primeiramente o x está em D. Aí nesse segundo momento aqui o x está em C, ó, A sobre B igual a C sobre D. O x está em C. E agora nesse momento aqui o x está em B igual a C sobre D. O x está aqui, ó, em B, certo? O que acontece aqui? Acontece que foi 16. Existe um número aqui, ó, do fator escalar. Precisa ser encontrado, né? Nesse caso já sabe que foi 16. E um número aqui, ó, que 5 multiplicado por algum valor resulta em 80. A gente já viu aqui, né, que é 16 e tal, né? Mas isto vem a ser o fator escalar aqui da, da proporção simples, proporção direta, certo? Proporção simples. É porque assim, as proporções podem ser simples ou compostas, certo? Eu aqui estou abordando só as simples, só. As compostas é que eu ainda não estudei cálculo com várias variáveis, né? Mas até onde eu vi, a, as regras de três compostas, elas envolvem mais de uma variável, tá certo? Então eu não vou abordar aqui nem nada, tá? Então tá certo aqui, ó. Então o que acontece aqui? O fator dá para se encontrar aqui a proporção pelo fator escalar, né? Encontrando-se um número aqui. Ou aqui, ó, multiplica-se aqui por 5. Multiplica-se 1 para chegar ao 5, multiplica-se por 5. E que número multiplicado por 5 resulta em 80? 16. Vê que a multiplicação e a divisão têm laços muito estreitos? Elas têm laços muito estreitos, tanto que uma é chamada inverso da outra, né? Se eu multiplico algum valor por 4, para retornar esse mesmo valor, eu tenho que dividir este número por 4. Certo? Então, bom, é isso aí, né? Sabe-se agora aqui que é isso aí mesmo. E essas são as divisões, né? Um outro ponto aqui que é importante, eu achei importante, né? Que deve-se priorizar o raciocínio proporcional.
de maneira que o indivíduo possa estabelecer relações entre as grandezas envolvidas no problema. Está aí esta última citação aqui, né? Deve-se priorizar o raciocínio proporcional de maneira que o indivíduo possa estabelecer relações entre as grandezas envolvidas no problema. É a página 10 de Contribuições da História da Matemática para o Estudo de Conceitos Matemáticos. O caso da proporcionalidade. Bom, eu creio que a proporcionalidade, né, direta, é isso mesmo. Porque veja, eu tenho 1 está para x, 1 está para 5, assim como 16 está para x, né? Daí x aqui é 80, né? Multiplico já direto aqui, 5 por 16, né? Que eu já resolvo aqui. Sempre, no caso da proporção, no caso da proporção, eu não encontrei alguma coisa assim que relacionasse, nessas pesquisas que eu fiz aí, né? Alguma coisa que relacionasse assim, essa regra da multiplicação cruzada com a igualdade e tal, assim. Apenas, né? Funciona. Dá certo. Funciona. A única coisa que eu encontrei aqui foi a seguinte, né? Essa questão do fator escalar, tanto do fator. Do fator funcional. É o fator escalar quanto o fator funcional. Tá certo? Fator escalar e valor funcional. É isso. Bom, é isso, porque para resolver uma proporção simples, né? Proporção simples, ou chamada também regra de 3, ela é chamada regra de 3 porque conhecendo 3 valores, 1 está para 2, assim como 5 está para x. Certo? O que acontece é que você multiplica sempre cruzado aqui, 1 vezes x é igual a x. 2 vezes 5 é igual a 10. Você encontra uma razão ou uma fração proporcional. Você encontra sempre uma razão proporcional, porque isso aqui é o enunciado, né? Esse daqui é o enunciado, mas a resolução dele é essa daqui, 1 está para 2, assim como 5 está para 10. É uma proporção, até o nome já diz, né? Uma fração proporcional. A fração proporcional a meio é igual a 5 décimos. É 5 décimos, aham. Bom, pessoal, por enquanto aí é isso, né? E proporção aí, já abordei. Aí eu vou fazer um vídeo agora. O próximo vídeo vai ser só um resumão geral assim da questão das operações e tal. Tá certo? Obrigado, pessoal. Qualquer coisa, os comentários estão aí.